Aleluia, 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 aleluia. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o vosso reino. Vede vossos bens, vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsa que não se estraga, um tesouro no céu que não se acaba. Ali o ladrão não chega e nem a traça corrói. Porque aonde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homem que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhes abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrará acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazer sentá-los ao lado da mesa e passar a servir. E acaso ele chegue à meia-noite ou às 3 horas da manhã, felizes serão se assim os encontrar acordado. Mas ficais certo, se o dono da casa souber a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu conta esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontra agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa verdade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes.
A quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Irmãos, irmãs, é para nós palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes da Rádio Alvorada, e a nós que aqui estamos presentes, hoje, nesse 19º domingo do tempo comum, também festa do Dia dos Pais. Nós sabemos que o mês de agosto é o mês das vocações. Domingo passado nós celebramos a festa dos sacerdotes e hoje dos pais. E durante os domingos que virá, vai ser celebrado o dia dos catequistas, o dia dos leigos. Então é muito importante, a leitura de hoje, ela nos ajuda a nós compreender o amor que Deus tem para com a humanidade. E acima de tudo, essas 3 leituras de hoje é uma verdadeira catequese. É uma catequese que nós podemos aprofundar o nosso sentido em relação ao amor que o Pai tem para com cada um de nós. No domingo passado, teve a leitura, é Jesus que reprova a atitude daquele que pensa só nele. E hoje, mais uma vez, Jesus ele vem nos oferecer e nos dar a oportunidade de nós, junto, alcançarmos o reino do céu. Na primeira leitura que vocês ouviram, tirada lá do Antigo Testamento, do livro da sabedoria, é Deus que dá a oportunidade o povo que estava errando. Esse povo estava oferecendo coisas que não era do agrado de Deus. E Deus, ele dá a oportunidade para esse povo. E aqui é bonito e chama a atenção de cada um de nós. Deus não exige muito tempo para a gente não, né? Para a gente fazer esse momento de reflexão. Bastou uma noite. Deus falou para o povo hebreu, né? Vou dar uma noite para que vocês possam vigiar e ao mesmo tempo se converter, para que a graça de Deus aconteça no meio de vocês. Olha que bonito. Uma noite o povo hebreu voltou-se para Deus e colocou a graça que ele estava oferecendo. Queridos irmãos e irmãs, nós também, muitas vezes nós temos medo de Deus, não é? Nós temos medo de Deus, nós olhamos um Deus que é um Deus que castiga, um Deus que é mau, um Deus que é vingativo, e nada disso. Deus ele é bom, ele é paciente, ele é amoroso, ele quer o bem dos seus filhos, e portanto ele fez isso. Ele pediu para o povo hebreu que refletisse o momento difícil que tinha passado no exílio, e dentro desse momento difícil, se colocasse na presença dele, para que tivesse a oportunidade de reconhecer uns aos outros como filhos e filhas de Deus. E foi isso que eles fizeram. Eles vigiaram, agradeceram a Deus e abraçaram essa oportunidade, e essa mesma oportunidade Deus oferece todos os dias para cada um de nós, e pede para que nós, como comunidade, como família, não é? Sejamos vigilantes para esperar a chegada do Pai. Para esperar a chegada do Pai, temos que compreender a graça que Ele oferece a cada um de nós. E aqui, essa leitura lembra também, se eu não me engano, no mês de julho, houve uma leitura que falava Abraão, que pediu para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. Pediu uma vez, pediu duas, pediu três, pediu 4, pediu 5, né? 50, 45, 40, 30, 20 e 10. Se houvesse pessoas justas naquela cidade, que Deus não destruísse a cidade. E portanto Deus obedeceu. E garanto a vocês que Deus, Ele ouve as nossas orações quando nós falamos e agimos com o amor e a graça que Ele nos ofereceu.
do perdão e da misericórdia, de reconhecer que Ele é importante na nossa vida. Quantas vezes nós fazemos pedido, mas não fazemos pedido para agradar a Deus, né? Mas para agradar a nós próprio. E a leitura daqui, ela nos confessa, a libertação, ela vem acompanhada das nossas ações no nosso dia a dia. Já a segunda leitura que vocês ouviram, tirada da carta aos Hebreus, mais uma vez, é a fé de Abraão, a fé de Sara, e creio também que muitos de nós alcançamos muitas graças aqui, através da nossa fé. É pela fé que nós buscamos a salvação, é a nossa participação do dia a dia na Eucaristia, que nos determina sermos filhos de Deus. Quantas vezes nós não temos uma fé falsa, né? Uma fé vã. Qualquer provação a gente já está desesperado, não é? A gente não entra, a gente não compreende, a gente não abraça a causa do reino do céu. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós temos oportunidade de poder expressar a nossa fé a esse Deus vivo e temos medo, não é assim? E foi por esta fé que Abraão, ele mostrou a Deus e foi atendido. Foi pela fé, pela obediência primeiro, né? A obediência do Senhor, quando o Senhor manda ele ir para uma terra que ele não conhecia, acompanhada dos seus parentes, né? Isaac e Jacó. E chegando nesta terra, ele recebeu essa promessa. Quantas vezes nós também somos convidados a assumir coisas que a gente nem passa pela cabeça o que vai vir pela frente, não é? A gente nem sabe, mas a nossa fé é que nos determina no nosso passo dia a dia de encontrar com o sagrado, não é? Encontrar com Deus de cara a cara. Então essas duas leituras, ela nos dá a graça de nós catequizarmos nós mesmos. Que tipo de fé eu tenho em relação à Eucaristia, à palavra de Deus? Que amor que eu tenho e como eu estou designando a minha fé em favor dos meus irmãos, para alcançar em conjunto a salvação. Então fica essa primeira pergunta para cada um de nós, fazermos nosso exame de consciência e ver no nosso dia a dia, o que eu estou fazendo? A minha fé, eu sou suficiente para compreender o amor que Deus tem para comigo, através das minhas ações e atitude? E já a leitura do Evangelho, ela vem nos trazendo alguns questionamentos. E logo no início dessa leitura, começou assim: não tenhas medo, pequenino rebanho, foi o agrado do Pai dar a vós o reino do céu. Não foi pelo agrado meu e nem agrado de vocês, mas foi Deus que nos deu a oportunidade de nós sermos um rebanho, esse rebanho que possa ser conduzido ao reino do céu. E para ser conduzido ao reino do céu, Ele nos deu algumas exigências. O Evangelho de hoje faz-nos pensarmos que significado Ele quis dizer para nós, juntar um tesouro no reino do céu. Qual é o significado desse tesouro que Ele quer com cada um de nós, nas ações que nós praticamos no dia a dia? E ele vai um pouco mais adiante dizendo: as palavras de Jesus nos levam a perguntar, aonde está hoje o meu, o seu e o nosso coração? Onde está o seu coração hoje? E dentro dessa pergunta vem mais outras que nos diz. A leitura de hoje nos questiona, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. É uma pergunta atrás da outra, não é? Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Será que as nossas decisões que tomamos no nosso dia a dia, estamos juntando um tesouro para Deus ou para nós mesmos? Essas perguntas faz questionar, faz a gente refletir as nossas atitudes no nosso dia a dia. As nossas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia,
Que tipo de tesouro nós estamos juntando? E é fácil, e Jesus não quer muitas coisas de nós não. Nesse tesouro ele pede duas coisas para nós, importante que a leitura nos oferece, e que nós podemos refletir esses dois tesouros. Primeiro, o tesouro de que Jesus fala é o próprio reino do céu, acontecendo em nós quando agimos com amor e misericórdia em favor dos nossos irmãos. A alegria de Jesus é que todos nós ressuscitamos com Ele no último dia. E para ressuscitarmos com Ele no último dia, o melhor tesouro que Ele nos oferece é a palavra de Deus. Creio que todos nós que estamos aqui, e os ouvintes da Rádio Alvorada, têm uma Bíblia em casa. O melhor tesouro que Deus ofereceu para nós foi a palavra de Deus. E esse tesouro nós temos que valorizar dia a dia. E aí vem aquela pergunta que não cala a cada um de nós: como é que está sendo a sua relação com a palavra de Deus no seu dia a dia? Quem tem Bíblia em casa, dedica um tempinho para agradecer a Deus ou não? Que tem hora que a gente não tem tempo, né, para Deus. Se o tesouro que nos leva à salvação é a palavra de Deus, se eu não faço uso desta palavra, como vai ficar a minha situação no dia do juízo final? E aí vale para cada um de nós. Você, a sua família, ou a sua comunidade, ou aonde que você está vivendo no seu trabalho, você faz o uso da palavra de Deus? Ou muitas vezes passa anos e anos sem nós tocarmos na palavra de Deus? E é o melhor tesouro que Ele nos oferece no dia de hoje para alcançarmos a graça de Deus. E um segundo tesouro que Ele nos dedica é esse: ser obediente nesta palavra e colocar em prática a nossa ação no dia a dia em favor dos nossos irmãos, sabendo perdoar, acolher e ser fraterno. Assim nós formaremos uma família cristã. É com a palavra de Deus, é nesta prática no dia a dia que nós juntamos o tesouro que Deus nos oferece. E esse tesouro que Deus nos oferece é saber perdoar o meu irmão. Você sabe perdoar o seu irmão? Você sabe acolher o seu irmão? Você sabe ser fraterno com ele? Conhece as limitações e as virtudes deles? É só assim que nós alcançaremos o reino do céu. Não é difícil, né? O reino do céu não é difícil. São pequenas coisas que Ele nos oferece, essas duas coisas. Juntar tesouro no céu, é isso. Mas muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, já encerrando a minha reflexão aqui, nós deixamos a palavra de Deus e juntamos muitos tesouros que nós não leva a lugar nenhum, não é? Não leva a gente a lugar nenhum. Muitas vezes nós ficamos na solidão. Quantas vezes a gente tem uma família boa e a gente se fecha dentro da gente mesmo, não é? Quantas vezes a gente tem uma comunidade boa, a gente não faz parte desta comunidade? Quantas vezes nós temos um bom emprego, um bom trabalho, e não valorizamos essas coisas, e nos deixamos ser levados pela ilusão e a falsidade, e não pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, e que nós possamos sair daqui colocando em prática o que Jesus quer com cada um de nós. Que tesouro que eu estou ajuntando para alcançar a graça do céu? Se eu estiver juntando tesouro aqui da terra, é ilusório, né? Logo, logo ela passa. Agora, se eu estiver fazendo por merecer, juntando esse tesouro na bondade e na graça de Deus, junto com todos aqueles que juntar, vai fazer essa porção do reino do céu, como Jesus disse no início do Evangelho. Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,